Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre circuito elétrico aberto e circuito elétrico fechado. Eu sou Gisele Araújo e vamos dar início a mais uma aula. Começaremos essa aula falando um pouco sobre os circuitos elétricos. Os circuitos elétricos eles estão presentes em muitos objetos do nosso cotidiano, seja nos componentes eletrônicos de celulares e computadores, seja nas instalações elétricas da nossa moradia e da escola. Em um circuito elétrico montado de maneira adequada e em bom funcionamento, a corrente elétrica mantida por um gerador passa pelos componentes do circuito e coloca os equipamentos em funcionamento. Então, pessoal, o circuito elétrico é uma ligação de elementos como geradores, os receptores, resistores, capacitores, interruptores, feitos por meio de fios condutores, que formam um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Em termos mais simples, um circuito elétrico é um conjunto de componentes pelos quais passa a corrente elétrica. Os circuitos elétricos mais simples são formados por gerador. O gerador ele é um dispositivo que mantém a tensão elétrica entre os terminais e permite a produção da corrente elétrica. E os condutores, que são os fios que permitem o deslocamento dos elétrons e a conexão de todos os componentes do circuito. O resistor, que ele controla, é um componente que controla a passagem da corrente elétrica e transforma essa energia elétrica em energia térmica. O filamento que compõe a resistência de um chuveiro elétrico, responsável por aquecer a água, é um exemplo de resistor. E por fim nós temos o interruptor ou a chave. Ele é o dispositivo que abre ou fecha o circuito, permitindo ou não a passagem de corrente elétrica, certo? Então, no circuito elétrico, a corrente elétrica produzida por um gerador passa por outros componentes elétricos. Então, é nessa perspectiva que vamos começar essa aula falando um pouco sobre a questão do circuito elétrico aberto. O circuito elétrico aberto, ele se caracteriza por uma interrupção, certo? Nos fios de ligação do circuito que constitui o caminho a ser percorrido pela corrente elétrica, Então, no circuito aberto, não há passagem, não há como a corrente elétrica passar, porque o movimento dos elétrons está interrompido. Geralmente, os circuitos elétricos eles têm um interruptor, uma chave, que permite fechar ou abrir o circuito, certo? Bom, o circuito elétrico fechado, ele é composto basicamente, por um exemplo de circuito elétrico simples, ele é formado por uma pilha, um soquete com uma lâmpada, Nós temos também, pode ser um fio ou também um pedaço
de madeira, certo? Nesse processo, o que acontece? O que acontece aqui, certo? O conceito de circuito aberto é muito simples, né? Imagine um determinado número de pessoas passando por uma ponte, né? E em determinado local essa ponte ela se rompe, impedindo que as pessoas de passarem para o outro lado. Nesse caso, o fluxo de pessoas. No caso de um circuito elétrico, o fluxo de elétrons, né, impedindo assim o funcionamento de uma carga. No caso aqui é a nossa lâmpada, essa lâmpada, né? Então aqui no circuito elétrico é basicamente isso. O circuito a corrente elétrica não tem como passar, né? Porque o movimento desses elétrons, eles estão interrompidos. Aí nós temos o circuito elétrico fechado. É quando a corrente elétrica ela percorre do sentido polo positivo para o negativo pelo fio de ligação sem impedimento nenhum, pois a chave está fechada. Ela une os fios de ligação. Então, o que acontece aqui no circuito fechado? A passagem, né, no circuito fechado, ela permite a passagem da corrente elétrica, certo? É por isso que é um circuito fechado. Porque há essa passagem, há como a corrente elétrica, né, ultrapassar aí. É importante também ressaltar que ela começa e termina no mesmo ponto e é formado por vários elementos que se ligam e assim tornam a possível passagem da corrente elétrica. Vamos também conceituar a carga elétrica, que é o fluxo, né? O fluxo ordenado de cargas elétricas que se movem, né, de forma orientada em um condutor elétrico sólido ou em um só. Uma corrente elétrica ela não pode ser vista, mas seus efeitos eles podem ser percebidos por soluções iônicas. E os interruptores, né, como eu já tinha falado, que são dispositivos que permitem interromper a passagem de corrente elétrica. Geralmente, os interruptores, né, é importante destacar que quando esses elétrons eles passam pelos resistores, outros dispositivos que usam energia elétrica, eles não desaparecem nem são consumidos. O que ocorre é que eles perdem parte da energia nesses dispositivos e quando os elétrons passam por uma pilha, eles ganham energia e continuam circulando pelo fio até o esgotamento da pilha. Aí eu trouxe uma imagem de uma lâmpada antiga incandescente. E vamos agora falar sobre o circuito elétrico em série, né? O circuito elétrico conectado em série é aquele cujos
os componentes, né, estão organizados sequencialmente. A corrente que passa por todos os componentes é a mesma. Existe apenas um caminho para a corrente elétrica. Bom, no circuito elétrico em série, como o próprio nome já diz, ele é um circuito com duas ou mais cargas, né, que estão sendo alimentadas em série uma com a outra, ligadas em sequência, havendo apenas um único caminho para essa passagem de corrente elétrica. Uma outra forma de visualizar um circuito em série é que essas cargas ela têm apenas um ponto em comum entre elas, ou seja, não há nenhum ponto de derivação. Já no circuito elétrico, o circuito elétrico em paralelo é um circuito, né, conectado em paralelo. Dois ou mais componentes estão ligados entre esses dois pontos em comum. Esses pontos em comum são os polos do gerador. Nesse caso, a corrente que passa por um de seus componentes, pode não ser a mesma que passa pelos outros. Bom, o circuito em paralelo, ele é composto por duas ou mais cargas, certo? Por duas ou mais cargas, porém diferente do circuito em série. Todas as cargas possuem o mesmo ponto em comum, certo? Ou seja, há um ponto de derivação para todas elas, fazendo com que esse fluxo da corrente elétrica separe proporcionalmente para cada carga de acordo com o valor da sua existência. As principais características de um circuito paralelo é que tanto a corrente e a tensão elétrica no circuito irão se comportar de maneira diferente. No caso da tensão elétrica, será sempre a mesma para todas as cargas do circuito, ou seja, a mesma tensão entregue pela fonte. Já a corrente elétrica, ela não será a mesma nas cargas, exceto se tiverem duas com o mesmo valor de resistência. Isso também se deve a uma relação matemática, né? Então, onde é mais aplicado esse tipo de circuito são instalações elétricas industriais e prediais, onde as tomadas e lâmpadas estão em paralelos, redistribuição, equipamentos elétricos e eletrônicos. Pelo fato da tensão ser a mesma em cima das cargas, elas irão se dissipar a máxima potência e caso uma das cargas parar de funcionar, as demais continuam funcionalmente normalmente. Então, a gente pode concluir que a diferença entre o circuito em série e paralelo é a forma com que a tensão e a corrente se comportam. O circuito em série, a corrente é a mesma e a tensão é diferente sobre as cargas. Já no circuito paralelo, será o contrário. É a mesma tensão e a corrente diferente para as cargas. Então, pessoal, a gente chegou mais um fim. Eu espero que todos tenham compreendido